Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Domi. Hoje respondendo a uma pergunta crucial que eu recebi de uma líder que recebeu um diagnóstico de câncer. Como lidar com isso? E ela me escreveu dizendo: Domi, eu estou assim um pouco desestabilizada com essa notícia, vou precisar mudar da minha cidade aqui no norte do país, ir lá para São Paulo para me tratar, e eu tenho uma equipe. Eu não sei, eu devo compartilhar com eles ou não devo compartilhar essa minha situação. E esse episódio tem a ver com isso. Eu vou responder. Você vai poder também ajudar algumas pessoas se você tem alguém ao seu redor que pode ter recebido ou possa receber esse tipo de notícia, esse tipo de diagnóstico. Havia um certo homem numa comunidade que ele era muito poderoso, tinha muito dinheiro, e ele recebeu também um diagnóstico de uma doença terminal. E os médicos deram para ele menos de 90 dias. E esse homem tomou a seguinte decisão: já que eu tenho menos de 90 dias, e ele estava sofrendo com isso, ele decidiu pegar e dar uma volta ao mundo, contratar um passeio de navio e dar a volta ao mundo. E ele providenciou, inclusive no navio, um caixão, todo o processo já de como enterrar ele, como promover o velório e tudo mais dele, já que ele tinha 90 dias de viagem, viagem para passear e talvez terminar a sua vida. E foi para essa viagem ao mundo. E indo ao mundo, o que aconteceu? A cada dia que ia passando, ele ia ficando melhor, porque ele não tinha mais a preocupação com a vida. Afinal, tinha uma data, até 90 dias para ele desaparecer. O que aconteceu é que ele foi a cada dia melhorando mais, e terminou a viagem, e ele não precisou usar o caixão, e ele voltou ao médico, e o médico disse: olha, surpreendentemente, você não tem mais doença nenhuma, seus novos exames aqui não apresentam mais nada, vai viver a tua vida. E a lição que esse homem nos deixou com essa história é que quando a gente desocupa a nossa mente das preocupações, da pressão, do estresse, isso ajuda muito a lidar com as doenças, porque afinal elas chegam a nós exatamente por isso, por a gente não saber lidar com as situações da vida no dia a dia. E isso vai se tornando às vezes uma gastrite, às vezes uma enxaqueca, às vezes uma dor de cabeça, e quando a gente não ataca isso, pode se tornar um câncer, como foi o caso desse diagnóstico dessa líder. Então ela me perguntava: Domi, e aí, eu devo compartilhar isso com a minha equipe ou não? E eu expliquei para ela que uma das coisas muito importantes quando a gente recebe um tipo de notícia dessa, ou para a gente mesmo, ou para um familiar da gente, é a gente assumir isso como o pior que vai acontecer. Assim como a história desse homem que eu expliquei, que assumiu que o pior que ia acontecer era a morte, e que portanto, já que o pior é a morte, ele distendeu-se, ele se liberou para então poder viver a vida, recuperar a sua saúde. Da mesma forma, eu disse para ela: bem, já que você vai ter que se deslocar para São Paulo, você vai ter que trabalhar até ficar sozinha nesse hospital para ter esse tratamento, a primeira coisa que você deve fazer é exatamente essa: compartilhar com a sua equipe e desafiá-los, explicar da situação, explicar o que vai acontecer, explicar os procedimentos e desafiá-los a fazer ainda mais, fazer ainda melhor, para que ela possa, quando voltar, poder assumir de novo o processo, assumir a sua liderança e a sua equipe continuar muito bem. Nesse sentido, o primeiro passo para que a pessoa possa lidar com essa situação, foi o que eu expliquei a ela, é ela se imaginar à sua volta. E nós estamos aqui agora falando em julho de 2016, e a previsão do tratamento dela é concluir em abril de 2017. Portanto, eu expliquei a ela: se remeta para lá, vá para abril de 2017, se imagine chegando no aeroporto, saudável, curada, e a sua equipe, inclusive, recebendo ela no aeroporto. Isso. Vai lá e se imagine lá, comece a se mentalizar que é assim que você vai estar. E aí, com esse foco, você vai fazer o teu tratamento passo a passo, tudo que for necessário, e o que for que acontecer, que pode ser até a morte de uma coisa, ela vai sair dali, vai sair mais forte. Provavelmente, eu acredito 90% de chance que ela vai se restabelecer, vai se recuperar e vai voltar outra pessoa em 7, 8, 9 meses, que vai ser uma transformação.
E essa transformação vai impactar em toda a sua liderança, na sua família, na sua equipe, na comunidade e em tudo que ela assumir. Então, se você quer lidar com uma situação dessas, pode ser que lide com ela, não é que você queira, talvez ela venha para você, você não está nem esperando, ou alguém ao seu redor, inspire-o mostrando para ele que eles deem o melhor de si, eles façam o tratamento, tudo que tem que ser feito e mentalize que vai dar certo, que vai chegar lá e que vai ter superado isso. E com certeza acaba voltando uma pessoa renovada, mais forte para a vida, mais forte para os desafios e para inspirar as outras pessoas também. Se você tem alguma situação de estresse, de pressão, que possa estar levando você ali no futuro a ter uma doença dessas, deixa a pergunta aqui embaixo que eu quero te inspirar, te mostrando como liderar a si mesmo, como se desafiar a sair dessa pressão e desse estresse para não construir uma dor, uma doença que possa se tornar terminal ali na frente. E se você quer já desenvolver essas habilidades, aqui nesse episódio tem um link para você acessar uma aula grátis sobre o caminho da felicidade. Porque dizem que a felicidade é o caminho, não é? Mas qual é o caminho? Esse é o caminho da felicidade. Clique aqui nesse botão, assista essa aula grátis e lá você vai descobrir como você pode superar esse tipo de situação ou evitá-la para que você não tenha um diagnóstico como essa líder que eu compartilhei hoje. Valeu? Um forte abraço e eu te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Domi.